Olá pessoal, mais um IBFcast para apresentar para todos aqui dos membros associados do IBF. Temos um convidado especial. Bom, vou começar a falar um pouquinho de mim. Eu sou Thiago Goulart, diretor de conteúdo técnico do IBF. A gente está coroando esse fim de ano com uma presença ilustre aqui do Cristiano Noronha. Ele vai se apresentar mais propriamente dito. Ele é sócio, né, e vice-presidente da Arco Advice. Tem ao meu lado também Gabriel Meira, que é justamente a figura que está junto comigo hoje, a gente levando a diretoria, né, na parte de relacionamento dos conteúdos técnicos junto aos líderes e coordenadores dos comitês aqui do IBF. Então, para começar esse bate-papo, a gente vai só trazer aqui a figura do Cristiano Noronha. Cristiano, seja bem-vindo novamente. A gente está aqui em dezembro já, no dia que vai ser realizado a super quarta, né, do Copom, falar um pouquinho sobre a política fiscal e ao mesmo tempo também tem o Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, sobre a questão de juros, né, Estados Unidos, Brasil, por exemplo. Mas a parte essa história, né, da data hoje simbólica, gostaria, Cristiano, que você se apresentasse, trouxesse para a gente um pouquinho da casa, da Arco Advice, por favor. Seja bem-vindo. Bom, prazer estar aqui com vocês, Thiago, Gabriel. Obrigado, antes de mais nada, também pelo convite. Bom, eu cheguei em Brasília em 90, me formei em administração de empresas, fiz depois uma pós-graduação em administração pública e depois um mestrado em ciência política também pela UNB, né? E comecei a trabalhar na Arco em 93. Então, já tem bastante tempo. A Arco foi fundada em 82 pelo Murilo Aragão, que é CEO da empresa até hoje. E a Arco, ela é uma empresa, ela nasceu fazendo monitoramento legislativo no Congresso Nacional. Então, naquela época, não existia internet, não existia essas transmissões que a gente vê das sessões da Câmara e do Senado, né, pela televisão. A presença física era, portanto, ainda mais relevante porque as coisas que não eram transmitidas ao vivo, como é hoje, né? De certa forma, você pode, hoje em dia, acompanhar, pelo menos, de certo modo, à distância, a partir do momento que as informações estão divulgadas aí na internet e tudo mais. Mas a Arco começou fazendo esse monitoramento legislativo e hoje a Arco ela cresceu bastante em serviço e também localização, expansão física, né, da empresa. Então, a Arco ela hoje a maior empresa de inteligência política, de relações institucionais no país. A gente trabalha fazendo análise política para instituições financeiras, bancos, assets, corretoras. E outro grupo de clientes, vamos dizer assim, mais interessado em desenvolver um diálogo institucional com o poder público, algumas vezes no âmbito municipal, estadual e majoritariamente também federal, né? Então, o nosso escritório principal, a nossa sede, ela está em Brasília, por razões óbvias, mas a gente tem escritório também em São Paulo, Rio de Janeiro, escritório em Washington e um escritório também de apoio em Nova York, né? Nossos relatórios são também vendidos para investidores estrangeiros, né, em Nova York, em uma parceria que a Arco tem já há bastante tempo com a Global Source, que vende nossos relatórios para esses fundos, explicando sob o ponto de vista de locais, né, nós falando do ambiente político aqui no Brasil, apontando as tendências dos temas que efetivamente vão fazer vão fazer preço no mercado, vão definir, vamos dizer assim, os rumos políticos e econômicos do país, né? Bacana, Cristiano. Acho que então, para a gente despontar aqui o nosso bate-bola, você mencionou Brasília, né? Acho que o tema central que a gente vai discutir é um pouco do Brasil, aonde que a gente está, né? Para onde que a gente vai, principalmente olhando para 2024, né? O que a gente tem presenciado em 2024, o que a gente vai presenciar em 2024. A gente sabe que os três poderes ali brasileiros, né? Então você pega o legislativo, o judiciário e o executivo,
Acho que Montesquieu que falava isso, né? A harmonia entre os poderes ela é fundamental para que a democracia ela possa, de fato, ser conduzida de uma forma representativa e anseios, né, vindos ali das camadas populares, etc. Só que a gente sabe que no Brasil isso daí é algo um pouco mais cristalizado, tem alguns momentos de embates. Como é que você tem visto, assim, de maneira macro, falando de maneira, pincelando um pouquinho da maneira macro, essa relação, principalmente executivo, principalmente, na verdade, legislativo e judiciário, né? Está tendo uma pauta um pouco mais de algumas rusgas, alguns ruídos acontecendo. Como é que você tem observado esse movimento que tem acontecido no Brasil? Bom, Tiago, essas tensões entre os poderes não é absolutamente novo, né? Não é uma coisa nova, né? Isso, por vezes, a gente vê essas tensões, alguns movimentos. Algumas vezes você vê essas tensões entre executivo e legislativo, outras vezes executivo e judiciário, agora legislativo e judiciário, enfim, sempre aconteceu em maior ou menor grau, né? Então, eu acho que isso faz parte natural do processo democrático, né? Mas eu não acredito que essas tensões elas coloquem em risco a democracia no país, como algumas pessoas falam, né? Eu acho que faz parte de um processo natural, cada vez mais nossa justiça também, determinadas questões elas são judicializadas, né? O Congresso Nacional, independente de quem é governo e oposição hoje, né? Mas, em geral, a gente tem visto o seguinte: a oposição ela perde uma determinada votação na Câmara dos Deputados, perde no Senado e tenta reverter isso no Supremo. Então, a gente tem inúmeros exemplos disso. Até mesmo quando se aprova, né, uma proposta de emenda à Constituição, você questiona a constitucionalidade da emenda à Constituição, né? Então, vai lá o Supremo e dizer se aquilo é constitucional, se fere cláusula pétrea ou não, e acaba derrubando alguns determinados dispositivos. A gente viu também, me recordo, quando a ex-presidente Dilma estava ela estava no exercício do cargo, por exemplo, ela ia nomear alguns ministros do Supremo. O Congresso Nacional reagiu para mandar uma mensagem de insatisfação para ela. O Congresso decidiu fazer o quê? Aumentar a idade de aposentadoria compulsória dos ministros, que era de 70 anos. Aí o Congresso aumentou para 75. Ou seja, as pessoas os ministros ficariam mais tempo lá, e isso evitaria que a Dilma fizesse novas nomeações. Agora fala-se em reduzir a idade dos ministros do Supremo. Então, só que hoje isso está mais ainda politizado, essa discussão. Quando houve, no caso da gestão da Dilma, não foi tão politizado assim, essa questão para aumentar, né? Agora, para diminuir, está sendo aí tratada com uma politização maior. Que eu acho que isso faz parte desse aumento, dessa polarização que o país viveu. Então, isso o ministro Barroso fala muito, que o Supremo, quando ele vai decidir uma questão, ele vai desagradar o lado perdedor, porque o Supremo ele vai dizer se ele concorda com uma decisão ou não, né? Então vai sempre desagradar algum lado, quem perdeu essa batalha lá no Legislativo. Então, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em relação à privatização da Eletrobras, disse que era possível fazer a privatização desde que fosse autorizado por uma lei. O Congresso Nacional aprovou essa lei. Obviamente que quem perdeu lá a privatização da Eletrobras, nessa discussão, acabou questionando e não ficando satisfeito com a decisão do Supremo. E aí a gente tem outras, questão sobre liberalização de drogas ou a questão desse marco temporal para definir sobre demarcação de terras indígenas, enfim. Então, acho que isso faz parte também do amadurecimento e das pessoas se interessando também cada vez mais por política. Isso tem um aspecto positivo. Se as pessoas estão questionando as decisões do Supremo ou não estão satisfeitos com determinadas votações, é porque as pessoas estão acompanhando, e as pessoas acompanharem essas discussões é sempre muito importante, né? O que não pode acontecer jamais
é você, por não concordar de uma decisão judicial, por exemplo, não cumpri-la, ou por você não concordar, você eventualmente agredir o teu adversário político, enfim, você partir para esse tipo de embate. Mas eu vejo isso como uma coisa natural. Agora, tem que se discutir alguns limites também, né? Hoje, e o ministro Barroso também aponta isso, que hoje muitas pessoas podem questionar a constitucionalidade de uma lei. Os estados podem questionar, entidades podem questionar, como o caso da CNI, qualquer partido político, tanto é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer limitar os partidos políticos que podem apresentar algum tipo de ADI ao Supremo Tribunal Federal, entendeu? Então, essas questões aí, elas também merecem ser debatidas, sim. E onde é que é o lugar para se debater esse tipo de coisa? É justamente no Congresso Nacional. Então, da mesma forma que determinadas decisões judiciais podem não agradar determinados setores da sociedade, determinadas votações de projetos no Congresso Nacional podem também não agradar a um dos poderes ou pode não agradar a uma parte da sociedade. E aí cabe fazer esse questionamento no lugar adequado, que é justamente do judiciário. Vamos lá, Gabriel? Que aula! Vamos lá. A gente fala muito de, principalmente, uma limitação do STF, decisões monocráticas, e tem agora, inclusive, um adendo passando na CCJ, o Senado discutindo um pouco disso. Você acha que isso traz cada vez mais judicialização para o ano que vem, onde você tem algumas demandas do Executivo do lado das metas fiscais, do lado de uma possível reforma administrativa? Você acha que há maior entrave do Poder Judiciário por conta dessa limitação que o Legislativo tem tentado fazer? Olha, se prevalecer, eu acho que porque isso foi uma proposta que passou no Senado, mas ainda não foi votada na Câmara. Então ainda tem uma discussão aí ainda se vai ser votado como o Senado propôs ou não. Então a discussão, isso não vai ser resolvido agora. Mas mesmo que seja, eu não entendo que isso vá diminuir a judicialização da política. Eu acho que isso é um aspecto muito... é uma parte, mas ainda assim, o Supremo Tribunal Federal vai ser motivado, que a gente vai ser provocado a se manifestar sobre determinados temas. O que a gente pode ter, talvez, seja uma redução do poder individual de um ministro supremo. Mas o que diz a PEC é que essas decisões monocráticas, elas têm que ser submetidas, né, ao pleno, ela não pode ser tomada, mas então ela é uma mudança da forma, mas ela não reduz, vamos dizer assim, o número de ações ou o número de temas que o Supremo Tribunal Federal vai julgar. Então eu não vejo isso como uma redução dessa judicialização, entendeu? Eventualmente, se nós, por exemplo, limitarmos o número de atores que podem, por exemplo, questionar a constitucionalidade de determinada lei, eventualmente a gente pode ter, sim, essa redução, porque aí você está restringindo esse debate, reduzindo, né, o universo de atores que podem fazer esse tipo de questionamento. Aí sim, talvez isso possa eventualmente ajudar. Então, eu acho que esse processo de judicialização, à medida que a gente tem, e aí está surgindo, né, esse conceito de polarização calcificada que a gente vive no Felipe Nunes e o trauma, né? Da biografia do abismo. Exatamente, né, que eles falam isso. Então, eu acredito que a gente ainda vai ver essa crítica ainda, essas manifestações. Eu acho que essas decisões judiciais, eu acho que a gente vai continuar vendo que vai provocar ainda um resultado muito forte, consequências, impacto e reações também, de uma forma geral na sociedade. No final das contas, é um rebalanceamento e uma modernização da democracia, né? Você tem um rebalanceamento dos poderes para poder azeitar a democracia, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Se o Congresso está legislando e compete a ele legislar. Se não houver nenhum tipo de ofensa ou um visível
problema de fato de constitucionalidade, isso vai ser resolvido no Supremo. Mas eu acho que esse tipo de coisa faz parte, né? Legal. Agora, o que algumas pessoas têm demandado e algumas vezes criticado também é o excessivo posicionamento individual até de determinados membros do Supremo Especial em temas políticos, porque aí você acaba atraindo o holofote, você pode acabar... Então, a gente tem aquela máxima, né, de que o ministro se manifeste por meio dos autos, né? Então, eu acho que assim tem que ser. Agora, o importante esses questionamentos, eles têm que acontecer obedecendo o devido processo legal sempre, o que está previsto na nossa Constituição, e eu acho que isso sim faz a democracia mais forte, né? Trazendo a pauta, né, política, e aí olhando para 2024, a gente tem uma agenda o ano que vem, que são as eleições municipais. Cristiano, olhando para essas eleições, a gente sabe que isso movimenta muito a cadeira, o jogo de cadeiras do Congresso também, né? Os partidos políticos ficam visivelmente focados no que estão acontecendo e, de fato, no equilíbrio, desequilíbrio, ou nas forças novas que vão surgindo a partir dessa reorganização e da governabilidade dessas eleições. Como é que você está observando partidos mais chave aí no Brasil e o impacto dessas eleições nessa movimentação das cadeiras, né, dos partidos? É interessante observar isso porque, tradicionalmente, 20% do Congresso Nacional se candidata na eleição municipal, né? O que dá mais ou menos ali entre 120 e 140 parlamentares, que são candidatos, concorrem a algum cargo de prefeito. Por exemplo, já tem alguns senadores também, deputados federais, vários. Em geral, esse número é maior até na Câmara do que no Senado, até proporcionalmente, né? Mas, então, o primeiro impacto que isso tem, obviamente, é na atividade legislativa. Então, o que a gente percebe é que, tradicionalmente, mais ou menos ali no início de junho, até outubro, que é o ano o mês das eleições, o Congresso Nacional não funciona, ele funciona em regime de esforço concentrado, né? Ele fala ali uma semana para votar aquilo que é essencial. Uma medida provisória que está por perder validade, alguma coisa muito específica, né, para votar. Então, isso significa que o governo ele tem de fevereiro até junho para andar na pauta remanescente que ficou de 2023 ou incluir novas pautas que o governo possa eventualmente incluir. Por exemplo, Arthur Lira defende reforma administrativa, a gente pode falar depois, mas o próprio PT fala que é preciso discutir algumas questões trabalhistas, como regulamentação de quem trabalha por aplicativo dessas empresas, enfim. Então, já está se desenhando, eventualmente, existe a regulamentação da reforma tributária, que vai chegar também ao Congresso Nacional. Então, a gente já tem uma pauta se desenhando para o ano que vem, né? E a janela de votação é justamente esse primeiro semestre. Então, esse é um ponto. O segundo ponto esses partidos, eles veem essas eleições municipais, existe uma relação direta muito forte entre eleição de deputado e eleição de prefeito com eleição de deputado no mês, na eleição seguinte, né? Então, um partido, quanto mais deputado elege, tem uma chance de eleger mais prefeito, que tem uma chance de eleger mais deputado federal. É um ciclo que vai se alimentando. Então, por exemplo, o PL, que foi o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, elegeu muitos deputados, né? 99 deputados. Portanto, o partido vai ter um volume grande de recursos para as eleições a partir do fundo eleitoral, do fundo partidário. Isso vai ser utilizado para financiar candidaturas à prefeitura. Então, o partido deve eleger mais prefeitos, né? E aí que pode eventualmente ajudar a eleger mais deputados federais na eleição de 2026. Então, isso é importante porque um partido ele pode sair mais forte e depois da eleição municipal ele pleitear
inclusive mais espaço na administração federal. Então, eventualmente, o partido A, que elegeu uma quantidade, pode sair bastante fortalecido, e aí pode chegar e fazer algum tipo de pressão sobre o executivo para ter mais espaço, eventualmente mais ministérios e tudo mais. E esse partido ele já se fortalece para a eleição do próximo ano. São mais cidades administradas por aquele partido, então ele passa a ser um player relevante para a eleição presidencial, por exemplo, né? Ou para a eleição de um governador, se ele crescer muito em determinado estado. Então, isso ajuda muito também. E outro ponto é que existem alguns candidatos, pré-candidatos presidenciais, como é o caso do Tarcísio, como é o caso Ratinho Júnior, como é o caso do Eduardo Leite. Todo mundo vai olhar como esses governadores fortes, eles elegeram aliados no plano estadual, eles foram vitoriosos, é um sinal de que o cara está forte eleitoralmente, vamos tomar cuidado. Foi um fiasco, onde o cara apoiou, todo mundo perdeu. Eu falei, não é então, preocupação. Ele já tende a ter uma dificuldade maior ou passará a ter que mudar alguma coisa para continuar como uma opção viável para 2026. Então, isso é também um pré-teste que você pode reposicionar os potenciais candidatos a presidente da República a partir da eleição. Eu não estou dizendo que quem perder está morto para 2026 e quem ganhar está... Não é isso, mas... É uma corrida que começa e fala, ele largou na frente, ele já ficou mais para trás, vai ficar mais difícil esse percurso, né? E, por fim, vale ressaltar que isso já serve como um teste de discurso, né? Já serve como uma calibragem, especialmente nos grandes centros, onde você tem uma disputa mais nacionalizada, né? É o caso de São Paulo, por exemplo. Prefeitura de São Paulo, todo mundo vai olhar. A gente vai ter um embate muito forte, ou pelo menos está se desenhando, onde você tem uma disputa muito forte entre bolsonaristas e lulistas, tem alternativa de uma terceira via, até apoiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, candidata a Tabata, enfim. Então, vão ser calibrados aí alguns discursos, né? O que está funcionando, o que não funcionou, o que prevaleceu nessa eleição. Já é um recado prévio do eleitor, ainda que seja muito concentrado em questões locais, municipais, mas já é uma prévia dizendo, olha, aqui o que eu me preocupo é com esse tema, né? E eu acho que um desses vai ser, sem dúvida nenhuma, a segurança pública. Ganha essa eleição no municipal, no final das contas, né? Brincadeiras à parte. Como que você enxerga, Cristiano, a articulação política nesse pouco espaço de tempo que o executivo vai ter, principalmente com uma pressão, né, por conta do Congresso Nacional de forma geral, você pegar o Pacheco, o Lira ali pressionando algumas pautas específicas, você tem a questão das metas fiscais e também a tributária. Como que você enxerga que o executivo vai conseguir fazer essa articulação política, tendo uma certa oposição bem grande nas duas casas para o ano de 2024? Como que vai ser esse comportamento? Vale a pena olhar o que aconteceu em 2023. Então, os partidos que apoiaram Lula, eles elegeram um número pequeno de parlamentares, mas o Lula foi hábil no sentido de convidar alguns partidos para aumentar essa base. Então, pelo menos do ponto de vista numérico, o Lula conseguiu aumentar. Chamou MDB, chamou PSD, chamou União Brasil, mais recentemente PP, republicanos, já fazem parte da base, e essa base aumentou já bastante consideravelmente. E aí, quando a gente olha para o retrospecto do ano, o que foi de essencial defendido pela equipe econômica foi aprovado, né? Marco fiscal, o voto de Minerva do CARF, o retorno, né? Tributação aí sobre apostas esportivas e tudo mais. Então, o governo conseguiu avançar nessa pauta. Só que o governo avançou exatamente como ele queria, aprovando o projeto exatamente como ele propôs? Não, o governo teve que fazer concessões. E o Congresso também, ele evitou... Ele não apoiou e barrou determinadas pautas do governo. Podemos dar o exemplo
do decreto sobre saneamento, por exemplo, né? O Congresso tinha aprovado um novo marco de saneamento, o Lula foi lá e editou um decreto, o Congresso interpretou que havia dispositivos ali que conflitavam e que, na verdade, estava alterando o que tinha sido aprovado por lei, um decreto alterar uma lei não é possível. O Congresso aprovou outras propostas tentando anular esse decreto do presidente, o Executivo recuou, reeditou o decreto com essas, a partir depois de um acordo feito com o Congresso Nacional. Então, o que eu quero dizer com isso? O governo ele tem perspectiva de continuar avançando na pauta. Não vai aprovar exatamente do jeito que necessariamente vai propor. Vai ter que fazer concessões ao Legislativo. E quando essas pautas elas estiverem centradas também naquilo que o Congresso tem defendido, de equilíbrio fiscal, marco fiscal e tudo mais, o Congresso vai dar o apoio, né? Veja, o Lula, por exemplo, colocou em risco se ele iria manter a meta de déficit zero no próximo ano. A gente viu os presidentes da Câmara e do Senado, o relator da LDO, Danilo Forte, dizendo, não, isso é muito ruim e tal, não, a gente tem que manter e tal. Venceu a visão defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, eu imagino que no próximo ano também, se a gente tiver esse debate, julgando o que aconteceu agora, muito provavelmente essa visão da Fazenda tende a permanecer com o apoio do Congresso Nacional. Bacana. Então a gente vai ter, talvez, agora, eu vejo que existem pautas que podem, o Congresso Nacional, e hoje o Congresso Nacional também, ele vota aquilo que também ele quer, né? Eu dou o exemplo aqui do marco temporal, né? Então o Congresso Nacional diz, não, o marco temporal tem que ser ali o marco estabelecido pela Constituição de 88, então a demarcação aprovaram o marco temporal a despeito da decisão, justamente para tentar se antecipar uma decisão que estava lá sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. Então, eu vejo por parte do PT, por exemplo, uma resistência à reforma administrativa, que acha que não deve acontecer, especialmente porque é ano eleitoral, mas você vê também do outro lado o Lira dizendo, não, é importante e tal. Então, eu acho que eventualmente pode ter pauta, como teve a questão do marco temporal, que o governo, lá também, mas tudo bem que ainda era a gestão do Bolsonaro, mas foi a questão relacionada à autonomia do Banco Central, que o Congresso Nacional pode promover, porque ele acredita que é uma coisa boa para o país e que tem que ser. Então, eu vejo o governo com chance de evoluir, mas o Congresso Nacional moldando ainda determinadas iniciativas. E se o governo eventualmente insistir em determinados temas, ele vai se frustrar, né? Por vezes a gente vê, por exemplo, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, dizendo a gente precisa rever pontos da reforma administrativa. Não sei se passa. Eu já vi algumas vezes também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou, olha, o que passou, a gente tem que olhar para frente, né? Então, não sei se necessariamente o Congresso vai querer rever essas reformas. Como o Congresso não quis rever a autonomia do Banco Central, embora alguns membros do governo e até do PT defenderam, como o Congresso não quis rever a reforma administrativa, a reforma trabalhista, né? Que algumas pessoas também do governo, e especialmente também o PT, passaram a defender, e o Congresso barrou isso, não deixou avançar, né? Cristiano, a gente caminhou um pouquinho para o cenário das eleições, né, do ano que vem. Você trouxe algumas pautas, né, que o Congresso deve trazer a pleno fôlego ali, o Lira, por exemplo, também. Alguns entraves em relação ao executivo, né, junto aí à organização, né, de alguns partidos para tentar fazer valer a pauta, né, e ser votada a pauta dentro do Congresso, etc. Mas, assim, agora eu queria falar um pouquinho sobre o aspecto econômico, né? A gente teve... Bom, a gente está falando aqui em meados de dezembro, e aí saiu recentemente, não estava previsto isso entre os economistas, por exemplo, um crescimento ali do PIB trimestral, né, de 0,1%, e que no grosso, né, nos últimos 12 meses, parece que está sendo projetado, principalmente ali pelo Boletim Focus, né, do Banco Central, um PIB por volta de 2%. Mas dado esse contexto, para 2024, a gente sabe que
está havendo uma desaceleração, há uma previsibilidade nisso, né, de desaceleração econômica aqui no Brasil. E olhando para fora, também a mesma situação, né? Pontualmente ali Estados Unidos, China, e aí você pode explanar um pouquinho mais a respeito. Agora, quais impactos, de fato, a desaceleração global ela poderia ter em relação ao Brasil, por exemplo? Bom, de fato a gente tá nesse movimento, se fala até no soft landing, né, que é a aterrissagem suave que a gente deve ter, apesar de que fala-se também que a gente, no cenário global, né, que a gente também, o risco de recessão não é baixo, né, embora o cenário base seja dessa aterrissagem mais suave, né, na economia global, notadamente dos Estados Unidos e China, né? Porque na Europa já teve uma queda até mais acentuada em relação a esses países até. Então, o impacto, a economia brasileira cresce menos, né? A economia brasileira crescendo menos, é óbvio que a gente pode analisar essa pergunta sobre várias dimensões. Se a economia cresce menos, eventualmente a gente pode ter uma piora na popularidade do presidente. Eu não diria uma piora excessiva, porque, como a gente falou antes, esse processo de calcificação, de polarização e tudo mais, tem mantido, se você olhar as pesquisas das mais variadas, há uma certa estabilidade na avaliação do presidente. E do ex também. Né? Mas aí a gente tem que julgar o impacto na popularidade dele, porque... Então, uma certa estabilidade naquela avaliação ótimo, bom, né? Na avaliação positiva. A avaliação ruim, péssimo, quem acha o governo ruim, péssimo, vai continuar achando. Agora, o que pode acontecer é que essa avaliação regular, que ela é vista mais como aquele eleitor mais de centro, mais crítico e tal, essa pode oscilar mais, indo para ruim, péssimo e tudo mais, isso criar uma pressão sobre o governo, sobre o presidente, para que eventualmente ele aumente gasto público, né? Então, um menor crescimento da economia pode fazer com que se exija do governo mais gasto, e aí tende a aumentar a batalha do ministro Fernando Haddad em relação a essa contenção de gasto. A gente vai ter, em determinado momento, um debate que já houve agora, né, sobre a meta, mas que eu entendo que ele não se encerra no próximo ano. A partir desse crescimento menor que a gente pode ter, eventualmente a gente pode ter também uma rediscussão disso, pressão por aumento de gasto, pressão por revisão da meta fiscal, e o mercado não vai reagir bem, né, a isso. Então, o que pode acontecer é o juro futuro subir, eventualmente, né, e o governo também pode, com mais gasto do governo, pode eventualmente vir a impactar na decisão do Banco Central também sobre juros, né? Então, os impactos podem ser variados dependendo de que solução o governo queira adotar. Se o governo segurar no tranco e disser, não, vamos bancar, não é mais gasto, a gente tem a meta e tudo mais, eu acho que aí facilita o trabalho também do Banco Central, mesmo com esse crescimento menor e tudo mais. Então, agora, se essa pressão aumentar, e vale lembrar que um fator que pode tornar essa missão do ministro da Fazenda mais difícil é justamente o processo eleitoral, né? Porque o governo, querendo eleger mais aliados, pode acabar aumentando mais o gasto público também, né? Pode ser também que, eventualmente, o governo adote algumas medidas no sentido de talvez impulsionar empresas públicas a aumentar um pouco mais gasto, investimento e tudo mais, ou eventualmente uma pressão sobre a questão de alguns preços regulados, né?
mais especificamente, a Petrobras sempre esteve vamos dizer assim, na mira dessa... Furacão, sempre teve nessa... Então, os impactos aí, eles podem ser, basicamente, pode exigir do governo mais medidas para estimular a economia também, né? De repente, facilitar crédito. Por exemplo, o próprio adiamento do programa Desenrola para março já é um esforço do governo de continuar mantendo. Agora está tendo um debate também sobre colocar o Desenrola para as empresas, para também facilitar e dar mais crédito para as empresas para que elas possam, não demitam, por exemplo, e tudo mais, né? Então, eu acho que o governo pode acabar sendo... existem medidas que vão trazer podem trazer algum tipo de impacto fiscal, se for mais gasto, ou pode ter algumas medidas que, algumas vezes, podem ser de natureza regulatória do governo para tentar estimular a economia. Então, dependendo do que esse caminho adote, a gente pode ver mais embate aí entre a equipe econômica, né, e a ala política do governo pressionando por mais gastos, né? A gente já viu esse debate acontecendo. Veja que esse debate sobre revisão de meta, não sei o que e tal, já aconteceu com a economia crescendo 2,5%, 3%. Agora, você imagina a economia rodando, sabe, 0,5%, 0,9% no ano que vem, né? Essa pressão tende a aumentar mais ainda, né? Legal. E, Cristiano, a gente falou muito de contexto Brasil, executivo, legislativo, judiciário. Queria entender um pouquinho, a gente fala de América hoje, Venezuela e Guiana ali entrando no possível embate, né? Falando agora na primeira quinzena de dezembro de 2023. A gente fala ali de uma Argentina com o Milei, a gente fala de Estados Unidos ali com o possível Trump voltando, uma certa confusão com a China, Rússia, com a possível reeleição do Putin. Qual que você enxerga que é o papel hoje, ou os papéis do Brasil nesse contexto diplomático e geopolítico global, e mesmo com as mazelas internas, qual que vai ser o cenário e o papel do Brasil para o ano de 2024 e para os próximos anos, né? Diz que o Lula viajou muito nesse ano, né? E que no ano que vem, justamente por conta das eleições municipais, ele deve focar mais na agenda interna. Eu acho que o grande papel do Brasil ele está muito nessa agenda ambiental, agenda climática, né? A gente vai sediar uma COP também no Pará. Então, eu acho que o grande tema do Brasil está aí. E está restrito aí. Também o papel do Brasil ele tem uma relação aqui com a América do Sul forte, porque a partir da eleição do Milei vai haver uma discussão sobre o papel do Mercosul, o que vai acontecer com o Mercosul. Então, o Brasil tem que se voltar para essa discussão, inclusive para ver o que faz desse acordo com a União Europeia. E quando acontece esse conflito também Venezuela e Guiana, o Brasil também tem que... É outro fator que puxa o olhar do Brasil efetivamente para a região. Especialmente, foi tranquilizador o fato do Múcio, ministro da Defesa, José Múcio, dizer que não será permitido a invasão usando, né, o território brasileiro, e isso é de fundamental importância para não inserir o Brasil nesse tipo de situação. Mas quando o Brasil, na minha avaliação, acabou adotando uma postura equivocada em relação ao posicionamento sobre Rússia e Ucrânia, e mesmo na questão Palestina e Israel, eu acho que a imagem, o impacto disso, do ponto de vista global do Brasil, foi ruim, de uma forma geral. Repercutiu mal na Europa, repercutiu mal nos Estados Unidos também, que são parceiros fortes do Brasil. Então, o papel do Brasil, eu acho que ele está muito concentrado nessa questão de pauta ambiental, pauta climática. Porque o peso do Brasil nessas questões mais profundas, eu diria, é pequeno. Sim. O Brasil não tem uma relevância
tão grande, né? Assim, a ponto de influenciar os grandes rumos do mundo, né? E o Brasil ainda vive ali a gente tem uma parceria comercial forte com os Estados Unidos, mas a gente tem também uma parceria forte com a China, né? E essa guerra fria que se estabelece aí entre esses dois países é uma coisa que veio para ficar. Uhum. Ela não tem, se engana quem pensa que tem essa guerra fria, tem uma dimensão apenas, ela tem várias, dimensão tecnológica, dimensão territorial, de influência, conceitual, né, de visão de mundo. Então são várias disputas até que acontece de questão de abastecimento de determinadas fabricações, a pandemia fez muito isso, né? Fazer com que os países passassem a rever seus fornecedores, né? De ter essa coisa muito descentralizada, a China dominando muito, acabaram revendo muito isso, até por conta da pandemia também. Então, e o Brasil fica no meio disso. Então, eu acho que do ponto de vista empresarial, vamos dizer assim, os diálogos, eu acho que as empresas elas continuam mantendo, independente de governo. Uhum. Né? A gente vê... As pessoas não mudam, né? Dentro da empresa, elas estão na empresa. A empresa, exatamente, ela tem um objetivo. E tem a dimensão política. Eu acho que a dimensão política pode... Por exemplo, né, quando o Bolsonaro também foi eleito, ele criticou muito o Mercosul, mas acabou com o Mercosul? Não. O Mercosul deu alguns passos para trás. O Milei foi eleito criticando também o Mercosul. O Mercosul vai acabar e tal? Não, mas vai dar alguns passos ou dificultar alguns acordos, né? Então ele refaz, mas eu acho que o grande papel do Brasil de fato está nessa questão, questão também de energia limpa, questão transição ambiental, energética, exatamente, né? Transição energética, esse ponto. Eu acho que isso é que é o nosso lugar, vamos dizer assim, no mundo, e ele é, portanto, limitado. Legal. Diante dessas várias análises política, econômica, falando um pouquinho da presença do Brasil nas relações diplomáticas, a gente falou de várias coisas aqui. Acho que, para finalizar, Cristiano, acho que você deu uma aula quase que de sociologia aqui também, falando de muitas coisas, né, da geopolítica, mas tem um lado sociológico também da coisa. Passa pra gente uma dica de um livro que um dos que a gente citou aqui foi a Biografia do Abismo, né? Que acho que foi lançado agora recentemente, que é um tópico interessante, fala dessa calcificação que você mencionou, né? Dos dois candidatos, da polarização muito forte. Mas tem algum livro aí especial para trazer para os nossos espectadores? Eu não me lembro o autor, mas tem um livro que fala, é uma biografia do Putin, que é muito interessante, chama Putin. Se eu não me engano, foi lançado no ano passado, né? Ou no início desse ano, mas é um livro muito interessante. Que não significa necessariamente que você passará a apoiar o que o Putin fez em relação à Ucrânia, né? Mas você passa a compreender. É outra questão. Você vê que ele se considera efetivamente traído em várias situações, a despeito dele avaliar que deu várias ajudas e contribuições também para resolver determinados problemas globais, né? Então, é um livro que fala para a gente entender um pouco o pensamento de hoje, que é uma das maiores lideranças políticas aí globais, sem dúvida nenhuma, né? Quer a gente concorde, quer a gente não concorde, mas que de fato é uma das grandes lideranças globais, isso sem sombra de dúvida. Bom, pessoal, então a gente finalizou mais um IBFcast com um dos nossos convidados aqui, acho que fechando de chave de ouro esse ano, Cristiano Noronha, sócio, vice-presidente da Arco Advice, vai estar também na premiação do nosso maior prêmio, aliás, do IBF, né, que é o Prêmio Equilibrista, falando sobre os empresários capixabas aqui,
que vai ser uma festa hoje à noite, coroada com a presença do Cristiano. Obrigado mais uma vez, Cristiano. Gabriel Meira também estava conosco aqui. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, gente. Obrigado, Cristiano. Obrigado a vocês, pessoal. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBF, sendo eles Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan e Vale. Categoria Master, Apex, MedSenior e Cicobi. Categoria Sênior, da Luz, Risk, Nemer, Advogados Associados. Categoria Pleno, Grant Thornton. E SH, Machado Mazei e Pinho Advogados. Taimenal e Fucap Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Rede Vitória, Ótima, TES Contabilidade e TV Capixaba. E apoio institucional da Fucap Business School.